Matheus? Gravação iniciada. Nós vamos agora continuar para rever o que ficou faltando. Item 111, tinha parado a votação no doutor André. Deixa eu relembrá-los. Foi dar por unanimidade, dar provimento para recurso voluntário para reconhecer a decadência de parte das competências, excluir algumas. Não foi por unanimidade, não, eu estava vendo na hora. Tá, foi vencido o Pinheiro e o Rodrigo. 111 é do Cleberson. Tá. Cleberson, então, deu provimento para reconhecer parte da decadência, excluir algumas competências e determinar recálculo da multa. Até agora está por maioria. Foi vencido o Pinheiro e o Rodrigo. Paramos no André. Eu acompanho o relator. Tá. Eu vou ser vencida também. Então, ficou por maioria o voto do Cleberson. Vencidos conselheiros Pinheiro, Rodrigo e Miriam, que davam provimento para sair menor extensão, para reconhecer a decadência e determinar o cálculo da multa nos termos da portaria, não dando exclusão do item 2 lá. Certo? Então, ok, o 111. Aí nós vamos para o 157. É um processo do RAID. Commerce. Isso. Aí, Cleberson deu uma olhada. Eu não estou olhando para vocês. Eu estou só terminando a ata aqui. Pode ir. Eu até anexei uma minuta na pasta T. Deixa eu abrir aqui, deixa eu achar. Esse processo diz respeito à parte patronal. E a minuta que eu anexei lá, eu alterei o posicionamento. Fiz de uma maneira rápida, então com certeza vai conter alguns erros e o texto pode ser melhorado. Estou aberto à sugestão. Não sei se foi a melhor decisão, sim, mas foi o que deu para fazer no passar do tempo, né? No tempo corrido. E digo, primeiramente, preciso mencionar que o contribuinte não questiona o mérito propriamente da demanda, focando sua argumentação na falta de clareza dos fatos geradores, bem como a ausência de fundamentação legal. Pois bem, de fato, o fiscal autuante deixou de demonstrar, descrever os fatos geradores e os suportes legais das contribuições previdenciárias exigidas. Com efeito, a lavratura do auto de infração deveu-se. Deve-se. Onde é que você pôs a minuta, Raide? Desculpa. Tá fora, tá na minha pasta, mas fora do novembro, tá com um azinho na Vi. frente. Ok. Uhum. Deu-se a constatação de contribuição previdenciária devidas e recolhidas pela empresa, apuradas a partir de reclamatórios trabalhistas e pagamentos a contribuintes individuais. Nestes casos, cabe à fiscalização lançar referidos tributos, especificando claro e precisamente no relatório fiscal os fatos geradores de contribuição previdenciária exigidas, inserindo igualmente no anexo fundamento legais de débito FLD os dispositivos legais que as fundamentam, além de instruir o processo com todos os documentos pertinentes aos fatos. Na hipótese dos autos, além de a autoridade lançadora elencar no anexo FLD as folhas aqui mencionadas, os fundamentos legais das contribuições previdenciárias, no entanto, incorreu em vício mais grave, ao deixar de discriminar clara e precisamente quais seriam os fatos geradores dos tributos lançados no relatório fiscal, especialmente tratando-se de contribuição recolhida. Destaque-se a simplitude do relatório fiscal corrobora a nulidade do feito, não deixando mais de dúvida em relação às omissões incorridas pela fiscalização, ao deixar de elucidar quais seriam os fatos geradores de tributos exigidos. Como se verifica, o nobre fiscal atuante adotou como subsunção do fato à norma o que segue. Colaciono aqui o termo do relatório fiscal original. Nota-se claramente tratar-se de tributo pago, sem conquanto constar as informações em guias, ou seja, em GFIPs. Ou seja,
tratando-se de desobediência de obrigação acessória e não obrigação principal, uma vez que as contribuições foram devidamente recolhidas. Em outras palavras, qual a finalidade do presente processo? Faço esse questionamento. Aí continuo. Entretanto, a fiscalização, em momento algum, informou qual seria a motivação e a utilidade de tal lançamento, propriamente dito, dos tributos exigidos, além de não anexar aos autos a documentação fática que seja um lançamento, oferindo, depois no artigo 37, cita aqui, o artigo 142, bem como o artigo 50 da 9.784, cito o CTN nos artigos 201 e 204, aí cito jurisprudência, doutrina, e digo, no caso subexame, com mais razão, deveria a autoridade lançadora demonstrar a ocorrência dos fatos geradores dos tributos lançados. Para tanto, resta observarmos o trâmite da demanda do contencioso administrativo. Houve o pedido de diligência por parte das autoridades julgadoras de primeira instância, com o intuito de aclarar os fundamentos do lançamento, se não vejamos o que concluiu a diligência, que pediu informar quais os documentos serviram de base para o lançamento das contribuições devidas, identificar os segurados, objeto do lançamento relativo às pessoas físicas, indicando a função, serviço, desempenho, esclarecendo se houve efetivamente recolhimento da contribuição para esse segurado, identificar os segurados, objeto do lançamento relativo às reclamatórias trabalhistas, sendo o lançamento causado pela não declaração em GFIP dos fatos geradores objeto de recolhimento, conforme conta corrente deste órgão, esclarecer o motivo das contribuições lançadas serem inferiores às recolhidas, esclarecer se o lançamento atende os dispostos no artigo 128, inciso 2 da Instrução Normativa MPS SRB, aqui mencionada, esclarecer a inclusão do relatório fiscal de GPS e competência tal, havendo necessidade de retificação do lançamento, elaborar planilha, elaborar relatório fiscal substitutivo, de acordo com as normas de instrução relativas a este documento, informando os documentos que serviram de base para o lançamento, bem como identificando os segurados e processos trabalhistas integrando o mesmo. Dependendo do excerto encimado, que o lançamento, como está, deixou inúmeras dúvidas, especialmente quanto aos requisitos indispensáveis à validade do lançamento, o que não podem ser convalidados. Ademais, resta evidente que os vícios constados no relatório fiscal originário não foram corrigidos pela informação fiscal em resposta à diligência encimada, permanecendo o auto de infração inviável. A identificação da matéria tributável nada mais é do que a transcrição da linguagem inteligível pelo sujeito passivo dos fatos ou atos motivadores do lançamento. Eu continuo aqui e digo, o que mais eu digo? Observe, por fim, que o relatório fiscal tem a finalidade de mostrar, explicitar, resumidamente, como proceder a fiscalização na construção do crédito pendente, devendo dessa forma ser claro e preciso relativamente aos procedimentos adotados pelo fisco e tal. Não sendo bastante, como dito anteriormente, como é possível subsistir um lançamento de ofício que cobra algo que já foi recolhido? Impossível. Tal modalidade de lançamento não encontra qualquer amparo legal. Neste diapasão, por existência de vício material, deve ser declarado nulo ou presente em lançamento, portanto, pode ser de conhecer do recurso para dar o provimento. Essa minuta, se for acatada, ela vai replicar no 158, que diz respeito à contribuição de terceiros, e ao 59, que é parte segurada. Creio que seja isso. Cleberson. Eu acredito que acho que está bom, assim. É o relatório de diligência que respondeu essa. Ele é o que está lá nas folhas 429, que veio depois dessa solicitação da DRJ? O relatório de diligência, a informação fiscal em resposta à diligência está na folha 289 e 290. Para mim, e na 429? Senhor? E na 429? Isso aí eu não creio que seja um relatório de diligência do procedimento fiscal. Eu não estou recordando agora. Porque aqui parece que ele está respondendo a essas alíneas que o senhor transcreveu ali. Doutor Pinheiro, eu queria só dar um ponto de vista sobre tudo isso aí, que ele talvez possa ajudar aí a decisão, né? O que está acontecendo aqui tem a ver com aquilo que o doutor Rodrigo até adiantou sobre lançamento, porque tem uma guia
que não está apropriada no sistema. Tá? Tem realmente a ver. E tem a ver também com o processo que eu fui relator e que na sessão passada nós julgamos os embargos da Fazenda Nacional, que foram rejeitados, que tratava até de denúncia espontânea, que até eu fiz uma explicação. Então, o que acontece? Para entender só esse contexto e ver o quanto está errado o que o fiscal fez. Se uma determinada fiscalização, a fiscalização verifica os fatos geradores, base de cálculo, e apura um valor de um tributo devido de R$20 mil, e verifica que desses R$20 mil, 15 já estão declarados, seja por GFIP, vamos pensar GFIP aqui, DCTF, já está declarado. E os outros 5 não estão declarados, porém há um recolhimento de 5 mil. O que acontece com esses 5 mil, esse recolhimento de 5 mil? Ele não está, naquele momento, vinculado a nenhum débito do contribuinte. Por quê? E esses 15 mil declarados, o contribuinte já recolheu também. Porque o débito que o contribuinte declarou é 15 mil. E já fez um recolhimento. E tem mais 5 sobrando, que não está vinculado a nenhum débito. Aí, o que acontece? A fiscalização diz, eu não vou constituir o crédito, porque ele já recolheu 5 mil. Só que não ficaria nenhum registro disso no sistema. E esses 5 mil não seria constituído nem pelo contribuinte, nem pela fiscalização. Esses 5 mil poderia ser, dentro do prazo decadencial, feito um pedido de restituição, dizendo, isso aqui é indevido, porque todos os débitos que existem, constituídos no meu nome, seja por meio de declaração, seja por meio de lançamento, eles não alcançam esses 5 mil. Aí, o que disse, então, a Receita Federal? Vamos nos preocupar com esses 5 mil. Esses 5 mil não podem ser ignorados numa fiscalização. Nesse exemplo que eu dei, o que o fiscal faria? Ele intimaria, como fez aqui, ele intimaria a empresa para fazer a declaração dos fatos geradores desses 5 mil, sob um argumento que possivelmente é um erro de fato, porque não vai se pagar algo que não, ao menos presume-se que não se paga algo indevido. Essa é a regra, ainda que aconteça. Então, ele intimou aqui, me apresente a GFIP, me entregue a GFIP desses 5 mil. Porque se o contribuinte entregasse a GFIP desses 5 mil, eu já teria declarado os 20. Então, esses 5 mil já vai ser vinculado a essa GFIP. Essa GFIP entregue, ela é extemporânea? É extemporânea, porque já iniciou a ação fiscal. Caberia, então, uma multa por GFIP, pela entrega da GFIP, mas não um lançamento. O que aconteceu aqui? O contribuinte intimado não entregou essa declaração. Então, aqueles 5 mil, no exemplo, que não é 5 mil aqui, mas no exemplo, 5 mil, ele continuou livre, sem vinculação a nenhum débito. Continuou livre. Então, o que orienta a Receita Federal? Se intimado, dando a oportunidade, o contribuinte não entrega a declaração, faça o lançamento. Faça o lançamento dos 5 mil. Aí eu já tenho agora um crédito tributário de 5 mil. O que pode acontecer? Esse contribuinte agora ele vai ter que ter o ônus no contencioso de provar que o pagamento que ele tinha feito se refere a esse débito. Se ele provar, ao aproveitamento, o auto de infração simplesmente acaba. Se ele não provar, continua sendo exigível o auto de infração. Ou seja, os 5 mil lá do levantamento fiscal, que é crédito tributário, ele está constituído.
Então, agora, se por acaso o contribuinte conseguir restituir aqueles 5 mil pago sem vincular a nada, ele não vai conseguir porque existe um débito em aberto. E se consegue amarrar. Essa é a ideia da orientação da Receita Federal sobre esse lançamento. Só que o que fez aqui a fiscalização? A fiscalização não lançou o crédito tributário. Por isso que o doutor Raid falou. Cadê o fato gerador? Cadê as bases de cálculo? Com base em fato gerador, nome de segurado. Esse é o ponto. A diligência da DRJ foi para isso. Peraí. Deixa eu terminar, doutor Pinheiro. A fiscalização não fez isso. Ela não lançou um crédito tributário identificando o fato gerador, que aqui no caso seria a prestação de serviço, ainda que identificado o reclamatório trabalhista, a base de cálculo, quem é o segurado, período. Ela fez o lançamento de valor pago, conforme foi transcrito aqui, colado pelo doutor Raid. Ele colou. Mas eu queria que o doutor Raid colasse também a resposta à diligência da DRJ, que foi muito bem feita. Porque ele disse que não atendeu, mas ele não trouxe elementos ali no voto dele. Esse é o meu ponto. Só isso que eu queria esclarecer. Tá certo. A diligência que o senhor está olhando, doutor Cleberson, não é em relação à DRJ, tá? Isso ali já é outra diligência, eu tenho quase certeza disso. Se o senhor observar a diligência que eu indico como resposta à DRJ, o fiscal apenas cita, na maioria da diligência, da informação fiscal, instruções normativas do manual de fiscalização, na página 289 e 290. Existe aqui um absurdo ainda, que foi colocado uma parte do manual interno de fiscalização no processo. Tá? Mas houve um lançamento de valor pago, tanto que está aqui escrito no trecho, na colagem, doutor, é lançamento de valor pago. É o que eu disse ontem, não se lança valor pago, e não é isso que a Receita diz que é para lançar. Ele lançou valor pago, a fiscalização, inclusive, num trecho mais abaixo do relatório, diz que o contribuinte pode aproveitar o pagamento, ou seja, ele admite que o pagamento é aquilo que ele está lançando. Ora, lançar valor pago não tem o menor sentido, até porque lançar valor pago nem estava previsto na legislação, porque o lançamento que incide multa e juros é do que não foi pago. Inclusive, lançar valor pago aqui estaria decadente. Está até decadente, porque esse valor que é pago, que a própria fiscalização diz que se refere ao que está sendo lançado, então é antecipação de pagamento. E se olharmos, foi feito após os 5 anos do fato gerador. Então, são tantos os motivos aqui, tantas as irregularidades, que esse raciocínio aqui é suficiente do doutor Raid, assim como acrescentar ainda mais essa questão de decadência, que não se lança valor pago, que ele já disse aqui um pouco, poderia explorar ainda mais. Então, independe, doutor Pinheiro, independe de se houve resposta ou não. Não, se ele tivesse me dado o segurado, se ele me desse dado os fatos geradores, se ele me trouxesse um panorama geral de contribuições previdenciárias em aberto, né, ele teria que fazer a apropriação desse recolhimento. Aí estaria modificando a motivação. Estaria modificando a motivação do lançamento. Sim, mas se não tivesse decaído ao tempo da prestação da informação, mas isso não ocorreu, porque eu queria verificar a informação de resposta, eu só queria localizar no processo, porque aqui no meu processo está tudo fora de ordem, eu não estava localizando a informação aqui. A minha intervenção foi para localizá-la, agora eu estou lendo. Bom, essa é a manifestação. Então, da minha parte, eu acho que está bom do doutor Raid, e a questão toda envolve
o que eu tentei explicar, dentro do que tinha já adiantado o doutor Rodrigo, mas não é a orientação da Receita não é o que foi feito aqui, porque aqui foi lançado o valor pago. E não é concebível o lançamento de valor pago. Isso não existe. Doutor Kleber, só um exemplo. Se tivesse uma folha de pagamento lá, não tivesse GFIP, folha de pagamento com a apuração lá da contribuição, só tem a folha, não tem GFIP e o valor pago, caberia o lançamento? Porque vai com multa, né? Então, tinha. essa é a situação. O que diz a norma? Vamos intimar o contribuinte que, possivelmente, esse recolhimento não é em débito, faltou ele entregar GFIP. O problema é quando ele não faz, ele não apresenta. Isso, que foi aqui, que não apresenta. Mas quando ele não apresenta, eu não vou lançar o que está pago dizendo que aquilo é fato gerador, como está dito aqui. Eu vou lançar a minha folha de pagamento e dizendo que isso não tem comprovação de pagamento. E cabe ao contribuinte comprovar que aquilo que ele pagou é relativo ao fato gerador. Aí eu não estou lançando valor pago. Mas ele vai falar que já está pago, não vai ser um Não, eu acho que ele poderia lançar também e apropriar a guia, já que ela já existe, é daquela competência, e zeraria. Está lançando valor pago, presidente Miriam? Não, se ele olhasse o fato gerador, não? Ah, mas aí... Mas não tem substrato nenhum de fato gerador. Essa não faz sentido, não. Isso aí não faz sentido, não. Poderia lançar se houvesse diferença, né? Se apurasse ou talvez ele quisesse. Maior do que o que foi pago, né? Não, o lançamento, olha para entender, esse exemplo do doutor Rodrigo, tem a folha de pagamento e, para simplificar, não tem GFIP, mas pagou. O que a fiscalização faz? Intima e diz, olha, tem esse pagamento aqui, você tem o prazo para entregar a GFIP correspondente, mostrando a que fatos geradores se refere. Se ele entregar a GFIP, não vai ter lançamento, porque os valores já estão declarados. Mas vai ter multa, porque ele está entregando a GFIP após o procedimento fiscal, mas multa de GFIP. Uhum. Se ele não entregar a GFIP, ele não esclarece aquele pagamento é de que fato gerador, ele não esclarece. Ele pode ser um débito ou não. Então, o que a fiscalização faz? Ela faz o lançamento, mas ela faz o lançamento com base em fato gerador. Na folha, no caso. Folha de pagamento, remuneração vai ter que fiscalizar. Ela não diz que aquele recolhimento serve para bater o que ela está levantando, porque senão ela vai estar fazendo lançamento de pagamento. Tá certo. Mas ele poderia, na defesa, falar, olha, eu já paguei, tá aqui, aí eu aproprio. Isso. Aí, exatamente, perfeito. Aí pode até extinguir o crédito, sem multa mesmo, mas o ônus da prova é sempre do contribuinte. E como é que ele chegou aqui não foi feito assim. Eu não sei, mas ele não foi feito assim. De trás para frente? Não vou entrar em muito detalhe, não, Pinheiro. Eu acho que aí tá errado mesmo, não tem jeito. E aqui foi lançado, nesse entendimento que pode lançar valor pago, etc., ele está no prazo, já está no prazo decadencial, porque antecipação de pagamento, a própria fiscalização diz que pode abater a GPS. Então, isso é antecipação de pagamento. Aí é só fazer o cálculo dos 5 anos do fato gerador, também está decadente, mas só que antes da decadência, tem a questão de lançar alguma coisa paga, isso que não pode acontecer. Isso aí, Pierre, você se diverte depois. O acórdão de impugnação, como é que ficou depois? Eles aceitaram essa ideia? Aceitaram. A gente já teve vista desse processo. Eu não cheguei a ver. Mas já abriu vista, pois é. Mas foi vista de mesa, não deu tempo. Mas isso. Hã? Mas é isso. Tá, não, a Corte de impugnação manteve, só isso. Uhum. Eu, naquele processo que eu falei, então, dos embargos, da Fazenda, que nós julgamos antes o recurso, tinha uma mesma situação.
pagamento antes da ação fiscal e houve o lançamento. Só que houve o lançamento e a fiscalização não intimou ele para comprovar. Então, houve um erro da fiscalização de não intimar. Mas nós já chegamos a tangenciar essa questão. Agora a gente está aprofundando mais para entender, para entender essa situação, né? Uhum. Bem, então, doutor Daís dá provimento. Cleberson. Eu acompanho. Pinheiro. Eu vou acompanhar. Andréia. Rodrigo. Matheus. Acompanhe. André. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dá provimento para anular a formal. Material. Essa decisão do 157 repete no 158 e no 159. Certo, Raíde? Você já falou isso aí. Ok. Aí agora, então... O primeiro foi o patronal, esse 158 diz respeito, se eu não estou enganado, posso estar invertendo a ordem, são terceiros, e a outra a parte segurada. Tá. Aí agora é o 169. Um momentinho. 159. 169 diz respeito à mesma empresa. 169 não, 167, não? 67 ou 68? 167. O 167, ao final de 2008, 24, deixa eu abrir aqui. 24. É o CFL 68 em relação a esse valor recolhido. É o lançamento de CFL 68 em relação a exatamente esse valor lançado nos processos que julgamos agora, que é o valor recolhido, mas não declarado em GFIP. A argumentação do contribuinte é a mesma. Esse voto eu não cheguei a analisar assim, o aspecto, provavelmente dito, o mérito da demanda ou o relatório fiscal, mas, por tudo que foi dito, de fato, ele não declarou esses fatos geradores em GFIP, portanto, é cabível esse auto de obrigação acessória. Tá? É o entendimento que eu tenho agora, assim, não adentrei a fundo, porque eu fui rever aquele, né? Mas eu creio que esteja correto. Mas esses fatos geradores foram apurados com base em quê? Como eu sabia. Ele não apresentou GFIP. Em relação às reclamatórias trabalhistas e os contribuintes individuais, prestadores de serviço. Tá. Então isso daqui não está relacionado com esse que nós acabamos de julgar. Tá. Tá, é o I68 dele. Mas se não se sabe quem são os segurados, não se sabe a base, o 67 pode até manter, porque se cogita que deveria ter sido apresentado uma GFIP, mas não é incongruente daí? Incongruente como assim, Pinheiro? Ele não declarou em GFIP os fatos geradores. E que fatos geradores são esses? Nós acabamos de dizer que não se demonstrou fato gerador algum. Não sei se aqui ele não demonstrou, hein? Tem que olhar esse processo aqui, eu não olhei. Informar em GFIP. A dúvida que eu tenho nesse 68, como eu falei antes, seria possível a multa, né? Teoricamente, seria possível a multa. O GFIP, não integra GFIP. A dúvida que eu tenho é esse recolhimento, até o momento, o contribuinte ele confessa que é um recolhimento devido mesmo? Pode ser um indébito? Porque não tem a vinculação a nenhum fato gerador.
nem por parte do contribuinte, a não ser que ele fez isso no processo, nem por parte da Receita. Pelo que eu lembro, doutor Cleber, por parte do contribuinte ele não faz. É tanto que a argumentação dele é mais justamente em relação à nulidade, falta, carência de fundamentação e etc. Porque a ideia do lançamento, quando o contribuinte não entrega GFIP retificador, uma GFIP para justificar, informar, vincular quem são os faturadores, é aquele pagamento pode ser um indébito, ou não. Então, como é que eu vou dizer que o contribuinte não entregou GFIP? Então, agora, todo pagamento que eu faço, a maior do que eu declarei em GFIP, eu vou estar submetido a uma multa pela diferença. Mesmo que você recolha sem querer a mais. Mesmo se reconhecer. Então, eu preciso de alguma coisa que realmente me mostre, né? Que havia fato gerador ali. Novamente eu falo, o correto, o que a Receita diz, é o lançamento do crédito tributário. Então, a fiscalização, ela vê o crédito tributário, ela tem elementos do crédito tributário e não encontra esse crédito tributário declarado o suficiente. Mas ele viu, foi das reclamatórias trabalhistas. O que ela não entregou GFIP foi das reclamatórias trabalhistas. Ele fala aqui no relatório fiscal da multa, na página 171. Mas que reclamatória? Quais são? Ele não incluído Qual é? os meses 8 de 2003 e 9 e 6 de 2003, contribuições autônomas, patronal, as bases de cálculo das referidas contribuições foram apuradas a partir de recolhimentos em GPS sobre verbas remuneratórias. Se baseia no GPS, totalmente GPS. Totalmente GPS. Há um vício também nesse auto de infração. Tem também. Ela tinha que destacar o fato gerador não declarado e não a GPS. É o mesmo vício aí, Raíde. Aqui não é exatamente assim, mas não é exatamente igual, né? Não, Aquele outro está relacionado com lançar valor pago, né? Também, lançar valor pago que não... Aqui é autuar sem discriminar qual foram os faturadores não informados em GFIP. Exatamente, eu acho que é por aí. Eu estava abrindo ainda aqui, porque eu não tinha olhado, mas deve ser isso, né? Ela fala que é com base no GPS. Recolhida. Eu não sei como é que ela calculou aqui a multa mínima. Ela colocou... 20, página 34. 34, é? Ela conseguiu calcular? Mas ela calculou com base no número dos segurados do processo trabalhista, eu acho. Esse limite aí, né? Nossa. E olha que quem fez o acordo foi o pessoal da RJ que eu tomei posse. Em São Paulo. Mas aqui seria por vício formal ou material? Aqui é material também, ué. Material. Sempre é material porque é a motivação, né? Sim. Aqueles da obrigação principal, a própria motivação não justifica o auto, né? Sim. Nos anteriores também. Isso, exatamente. Sim. Eu não vejo como subsistir aqui um auto desse. É uma completa... não entenderam nada desse lançamento, como deve ser feito, né? O fato gerador não é o pagamento em GPS, mas a prestação do serviço, né, sujeita a prestação de serviço, previdenciária. Isso, exatamente. Então, você identifica isso, aí você faz o lançamento na medida em que não foi declarado, né? Porque o que está declarado não precisa mais lançar. Ok, Raide? Você concorda? Raide? Ele está anotando. Concordo. Só eu estava terminando de anotar aqui, fazer as anotações. Tudo bem, é só para eu poder fazer a votação aqui. Então, você anula também esse daí.
do Cleberson. provimento. Eu acompanho, até porque o de obrigação acessória tem que seguir o principal, não tem? Não é assim que a gente está decidindo? É, mais ou menos. Pinheiro. Pinheiro, Eu vou acompanhar. Andréia, Rodrigo, Acompanhe. André. André? Acompanho. Eu tenho que ficar fazendo leitura labial toda hora. Nossa, eu não acredito. Esse relatório aqui é maluco. O outro, pula. O outro é qual auto de infração? O 68. Não, esse é o 68, não é? Que nós Não, o acabamos- outro, 168. Ah, desculpe. O outro é 2879. Aí 34. 2879 o AI SFL 34. Também é deixado de ter a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, conforme o relatório fiscal nas folhas 32. Aí eu digo, o que disse o relatório fiscal? A empresa não registrou as contribuições em títulos próprios de sua contabilidade em conta de débito específica mês a mês, os valores pagos referentes a salários de contribuição de processos trabalhistas que originaram os recolhimentos em GPS com código de recolhimento INSS 2909, constante dos sistemas da RFB, sendo que foram registrados pagamentos diversos em subconta mista 31, 30, 105, indenização e aviso prévio, com histórico genérico. Despesas efetuadas, onde se identifica pagamento em INSS, Secretaria de Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica do Brasil, nomes e subconta 31, contingência trabalhista, com histórico de lançamentos igualmente genéricos de pagamentos efetuados, débitos em conta corrente, conta, CC. Não constando tipo, nome, a cópia dos lançamentos mês 10 de março de ambas as subcontas, constante da página 26 e 28 do livro razão, os respectivos números de página do livro diário registrados no CEP, anotar manualmente, e também cópia, balancete, acumulado no ano 2013 e tal. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Essa é a motivação desse auto. Esse aí eu já acho que é razoável. Esse aqui eu só tenho a minuta, doutor Raiz. Tem essa minuta, mas é a minuta antiga, né? Eu não analisei, né? Um eventual Não, eu só tinha analisado antes. Tinha, analisei antes que exatamente é o que eu digo. Mais uma vez, ele não enfrenta o mérito propriamente dito, não rebate, não corrige, não tenta corrigir, ou diz que a sua contabilidade está correta. Ele fala exatamente do eventual falta de motivação, carência, inviabilizando a aplicação da multa, a defesa do contribuinte, pois só lhe foi informado o período da fiscalização sem demonstrar os documentos que não teriam sido objeto de declaração, o que de certo exoneraria a penalidade. O ato administrativo não está motivado. Aí eu aqui cito o artigo 142 e digo que de fato foi o que aconteceu, que está fundamentado. O senhor leu que no caso o relatório. O relatório que o senhor leu estava em que página, doutor Raiz? o relatório fiscal. Ah, achei. Eu tô entendendo aqui Não. que a consequência é idêntica aos anteriores, porque o substrato fático aqui da infração é que a empresa deixou de escriturar em conta específica, mês a mês, valores pagos em reclamatórias trabalhistas que deram origem aos recolhimentos em diversas GPS. Ela não escriturou os faturadores. Mas não são essas mesmas GPS que originou os outros? Não, aí ela não escritou fato gerador das reclamatórias trabalhistas. E se não for o fato gerador de INSS? Mas ela, tanto é que ele recolheu. De decorrentes da reclamatória trabalhista.
Esse aqui eu acho que dá para manter. Aqui, além disso, né, que deram origem ao GPS de código de recolhimento 2909, registrado no sistema de declaração da RP, há também outros apontamentos aqui da fiscalização, né? Pagamentos diversos em subconta mista, indenização e aviso prévio, com histórico genérico, despesa efetuada, onde se identifica pagamento da INSS, secretaria. Ainda na subconta contingência trabalhista, com histórico de lançamento igualmente genérico de pagamentos efetuados. Aqui tem mais coisa. Não constando a identificação dos pagamentos. Só para deixar assim, mais claro que a fiscalização não foi só não foi só naqueles, não verificou só o que lançou, né? Ela verificou, foi mais abrangente em relação aos reclamatórios trabalhistas. Então, esse autoinflação aqui, agora, ele é mais abrangente, porque envolve toda a conduta da empresa em relação ao registro das reclamatórias trabalhistas, os valores que ela pagava para reclamatório trabalhista, independentemente se estão naquelas guias que não tinha GFIP ou em outras que tinham GFIP. Então, eu também concordo que aqui Aí ela motivou dessa forma. Aqui a motivação está ok, está clara. Aí o contribuinte surge contra a aplicação da taxa Selic, né, que é a súmula 4 do CAF. Portanto, o auto-incentivo de conhecer e negar de provimento. Cleberson. Acompanho. Aí, Pinheiro. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento ao recurso. Aí, a gente vai lá para o 186. Esses colégios todos, é tudo da mesma empresa? São todos da mesma empresa, Raíde? Sim, são todos iguais. Tanto 181, é porque eu separei por causa do nome para poder adequar a quantidade de processo por dia, mas eu não sabia que era tudo a mesma coisa. Então, o 188 186, 187 e 197 a 200. Os 6 processos são da mesmo contribuinte, teoricamente. Isso. Tá, esse aí, o que deu mesmo agora? Não lembro. Nós começamos a fazer só o 186. Daqui tinha que ver se era pedido de restituição ou O Cleberson até já... Mas acho que tem que olhar todos. Porque não são as pessoas jurídicas, parece que são do mesmo grupo, não é, doutor Raí? É mesmo. O pedido vai ser o mesmo, vai mudar o valor ali que foi recolhido, alguma besteira do tipo, mas é tudo idêntico. O senhor se lembra, doutor Raí, que o senhor falou ontem que o seu encaminhamento era diferente de uma outra turma, né, que optou por resolução, né? Lá, naquele caso, o senhor tem a cópia aí para ver se eles trataram como restituição? Eu posso citar a resolução para o senhor, doutor Cleberson. Mas não tem aí para olhar, não, né? No seu computador, não, você olha. A resolução está até descrita no meu voto, é 2301.000.849. Eu não sei se eles fizeram, se eles adentraram nesse ponto, se é restituição ou compensação. Tá, mas aí eu fiz a ponderação da restituição. O que o senhor chegou a refletir? Não, doutor Cleberson, não cheguei a refletir, não. Pois é. Realmente não deu para eu raciocinar.
Até porque para eu raciocinar aqui e tendo como restituição também, aí eu teria que já elaborar algo em relação ao mérito, né? Exatamente, porque eu não entendi muito bem se já teria teria um trânsito em julgado favorável, a ele, porque E assim, porque as duas o senhor petições, disse que naquele período ele não estava acobertado por nenhuma medida judicial, já que a decisão do Supremo era é que não, ex nunc, isso, ex nunc, né? A partir de então. é, Mas aí, pelo que eu entendi, ele teria trazido algo dizendo que foi. Depois o processo foi seria andando, né? retroativo. Exatamente o processo em relação à filantrópica, essas peculiaridades. E a última petição, é exatamente o que ele fala, é que houve trânsito de julgado. Aí, por ter tido aquele posicionamento, eu não cheguei a verificar, né? Se de fato o trânsito em julgado, o que foi declarado inconstitucional, abarca o que está sendo debatido, né, no processo, que é a lei lá, a vigência, a eficácia de uma cobrança e de uma contribuição, que eu não lembro agora. A resolução ela está tratando aqui como objeto do pedido de compensação. Não sei se não. Me parece que está se referindo à compensação. 2301000849. Mas o Para que a unidade relatório, preparadora verifique se na ocasião dos pagamentos, objetos pedidos de compensação, o contribuinte atendia o requisito da lei. no relatório, quando ele fala trata-se de, ele coloca pedido de restituição ou autorização para compensação. Daí lá à frente é esse trecho que o senhor destacou. É aquele pedido genérico, né? Eu quero restituir ou compensar. Sim. E é alternativo, não é nem subsidiário. Eu estou lendo aqui o acordo da DRJ, né? Não sei se ele pode esclarecer algo. Eu concordo com o Raíz. Estou votando. Pelo que eu entendi, tinha uma ação judicial que não transitou em julgado, não foi isso? E não era nem uma ação judicial própria, pelo que eu recordo, foi uma ADI. Nessa teve uma medida, uma cautelar de suspensão dos efeitos. Então, assim, pelo que eu recordo, já tem tempo que eu fiz esse processo, a própria motivação também do despacho decisório, no caso, né, que é pedido de restituição, foi em relação ao aspecto procedimental, né, como se fosse uma compensação.
Enfim. É porque aqui no seu voto só transcreve um trecho de uma petição que ele interpôs após o recurso, no ano de 2010, alegando fato novo. Isso, ele traz duas, após o recurso, ele impetra com dois Tá, mas, protocolos. esse que eu ia ler, mas eu acho que não tem fundamento não, porque porque a lei o fato gerador rege-se pela lei vigente ao tempo, né? Então, uma lei posterior que trata diferente não é, a princípio, retroativa, né? É isso que ele quer dizer aqui. Agora, aqui, ele traz, posteriormente, em 4/10/2018, protocolizou aditamento ao recurso 113.115, informando haver decisão definitiva nessa ADIM. Essa ADIM aqui, que eu queria saber se essa ADIM... Pois é, mas aí só a partir da decisão definitiva é que ele podia compensar, não antes dela. Mas é exatamente isso que a dúvida do Dr. Cleber, porque realmente para compensar só com trânsito julgado, mas para o pedido de restituição, não, porque Isso que eu queria... Se ele tem um mês lá, um determinado mês, não tem decisão está julgado dizendo que naquele mês é indevido. Ele não pode compensar. Porém, ele entra com pedido de restituição e a ação judicial vai, chega ao final e diz que naquele mês é incondicional ou ele tem o direito. Cabe a restituição. Não, mas na verdade, mesmo o pedido de restituição teria que esperar o trânsito em julgado. Ele só pode restituir ou compensar depois do trânsito em julgado. O pedido não pode esperar o trânsito em julgado, porque senão pode acarretar até a prescrição do direito dele. Não, mas aí você poderia contar do trânsito em julgado. Né? Mas aí não, tá certo, lembrei. É uma discussão. Em curso. É uma discussão aí. É. Eu sempre pergunto para o doutor Matheus, como é que está o entendimento aí do prazo? É actionata, não é isso, doutor Matheus? Continua polêmico, né? Actionata, alguma coisa assim, né? Acho que está polêmico ainda, né? né? A decisão que declarou inconstitucional, mas pode ter modulação dos efeitos, então acaba dependendo. Agora, essa DIN 2020, não sei se podemos já... Se essa DIN aqui, ela ajudaria. Não sei se alguém sabe, essa DIN que tratou, né? A DIN 2028. Ela já transitou em julgado? Segundo aqui o que está no relatório do doutor Raid. Segundo o contribuinte, né, na sua petição. Isso, segundo o contribuinte que está no relatório. Tem uma decisão de 2017. Mas eu tenho uma pergunta. Se ela tiver transitado em julgado, tudo bem. E se ela não tiver transitado em julgado, qual que seria o resultado do julgamento? Não, mas não é só o trânsito em julgado, presidente. É saber exatamente os efeitos dessa decisão. Sim, mas e se ela ainda estivesse em andamento, não tivesse decisão ainda? Ele entrou com pedido de restituição. Não tivesse decisão ainda. Não, Como é que a gente ia julgar aqui? Aí, no momento de decidir, tem que se verificar se ele tem o direito. Essa DI é do SEBAS, né, que questiona lá ou se a imunidade deve ser por lei complementar ou lei ordinária. E aí ficou decidido que... Ela foi abarcada, então, pela repercussão geral do STJ? STF. Procedimentais, os aspectos procedimentais podem ser por meio de lei ordinária. Por isso, talvez, que a outra turma entendeu por converter o julgamento em diligência para verificar se preenche os requisitos do artigo 55
inciso 2º da Lei 8.212, já que declarado constitucional pelo Supremo. Uhum. Agora, Agora Agora esclarecendo as coisas. eu me perdi aqui no raciocínio. O que isso tem a ver com o caso dele? É a ADI que ele cita. Isso, é a ADI que ele cita, 20285. Mas essa ADI foi dito que Que os requisitos procedimentais podem ser por meio de lei ordinária. então não foi desfavorável? Mas ela cita Não. em 2000, tanto, doutor Cleves, que ela impede a decisão em 2018, quando há aquela primeira decisão, É a das filantrópicas. A das filantrópicas. que foi declarada inconstitucional tudo. Aí não foi motivo de embargo, que foi agora que os embargos foram julgados e que declarou que os procedimentais são constitucionais. Não, mas então, mas o fundamento, qual o fundamento que ele está pedindo a restituição aqui? Está no relatório. Ele está pedindo a restituição porque teve uma decisão liminar nessa ADI que determinou a suspensão dos efeitos da Lei 9.732. É que ele se acha filantrópica. Ele deve ter recolhido a contribuição patronal. Ele se acha filantrópico. Imagino que é isso, porque para dar a matéria relacionada com essa ADI, É instituição de ensino, né? Então deve ser. Então, Colégio Santa, olha aí para você ver. Então, no caso, ele não tinha o SEBAS, então? Não se sabe, não tem nada no processo. Não, assim, mas essa assim... informação. Não, perfeito. Nós estamos presumindo aqui. Isso, então, eu digo assim, ele não tinha o SEBAS, recolheu nessas competências, aí veio a medida cautelar, uma decisão de liminar medida cautelar, dizendo que ele não precisaria. Suspender os efeitos para todo mundo, né, dos artigos da lei que foi objeto de ADI, a 8.212. Só que não dá para saber se ele preencheu os não requisitos. Então ele fala que ele recolheu relativo à cota patronal, ele fala na petição inicial. É que aqui aconteceu que o despacho decisório de plano afastou a tese jurídica e não entrou em fato concreto nenhum. Isso. Então não se sabe se o que ele diz corresponde à realidade ou não. Eles simplesmente disseram, não pode compensar, nem se manifestam sobre restituição, então indeferem. Mas não pode por quê? O que ele fala? Que não tinha transitado em julgado. A compensação é forma extintiva, só previsões inerentes às liminares. Como era liminar, eles entendem que não era possível. Não, eu entendi porque a medida cautelar foi concedida com efeito tem isso também, ex nunc. Isso, o efeito ex nunc. Então, só caberia a partir de 99, não esse período aqui que ele está pedindo. Ele está de 4,99 a 8,99. Esse é o período que ele pede. Ele fala mesmo que ele recolheu a patronal. Então, não é interessante essa... a diligência? Sim. Para falar o quê? Perguntar o quê exatamente? Se ele preencher os requisitos do artigo 55. Mas aí nós não estaríamos fazendo, às vezes, da autoridade lá de primeira de despacho decisório? Porque isso é analisar um pressuposto do pedido dele, que ele, inclusive, deveria ter provado de plano. Mas é porque a ação judicial estava em curso. Eu acho que é boa saída. A resolução é uma boa saída. E aí talvez deveria ter sido feito à época, era sobrestar esse pedido dele, não? Para guardar o trânsito julgado isso. Mas aí já negaram de plano, e aí agora foi julgada a ADI. Então, se os argumentos deles não se sustentam, não é o caso de mandar voltar para a origem, simplesmente? Ao invés de nós aqui já decidimos e suprime DRF, suprime DRJ e já vai aqui? Vamos ter que fazer uma pesquisa da vida dele para ver primeiro se de fato ele recolheu. A diligência teria que ser feita para... Ele recolheu de fato o que está dizendo que recolheu? Aqui nesse processo eu não sei se eu tenho essa informação. Verdade. Segundo, se ele recolheu,
ele de fato se enquadra como uma entidade do artigo 55 à época, à Não. luz da atual decisão do Supremo Mas- ou não? Tudo isso Mas, tem que ser esclarecido. doutor Pinheiro, o fundamento para negar foi que os efeitos da decisão do Supremo não abarcavam essas competências. Mas só isso, eles não vão além. Não, mas isso aí, tá. Agora, como é que nós vamos dizer se isso está certo ou errado? Só se limitando ao O fundamento. argumento. Como é que nós vamos dizer se está certo ou errado? Porque já tem uma decisão transitada em julgado. Então, essa da ADIM é aquela que diz que é possível a lei ordinária, mas no resto não é isso? É isso. Isso. Na verdade, não está formalmente com trânsito em julgado, porque existe uns Mas embargos. o momento é esse. É É. esse aí. Porque se por acaso o problema dele exatamente o que ele não tinha é exatamente o que foi reconhecido agora que teria que ser por lei complementar, né? Aí teria efeitos retroativos, não teria? A gente não sabe se ele tinha sebas ou não. Se ele Não, tinha, pois é, a gente não sabe exatamente, porque uma parte da ADIM é favorável, outra é desfavorável, digamos assim, né? Isso. a primeira decisão é favorável, a segunda desfavorável. A segunda volta quase ao status quo antes, nem precisava ter tido. Né? Volta a falar que precisa dos requisitos formais, não adiantou nada. Eu acho que a resolução é uma boa saída, Raide. Você não concorda com ela, não? Mas a resolução seria para saber se ele cumpre os requisitos da imunidade? Ué. Não, então, mas aí a gente teve um problema aqui que pelo menos aqui na São Paulo, teve um problema que a justiça, por conta dessa ação, a procuradoria não queria perder e falava o seguinte: não, mas eu tenho que saber se o contribuinte realmente preencheu os requisitos da imunidade. Só que quando cai na fiscalização, a fiscalização entende, bom, para saber se cumprir os requisitos da imunidade, eu vou ter que fazer uma fiscalização todo ano no calendário, saber se ele distribui lucro, saber se ele. Por isso que a resolução lá do outro que o Dr. Raid trouxe, ela pede especificamente se ele tinha o SEBAS, só isso. Agora, botar amplo se ele cumprir os requisitos, pedir para fiscalizar, porque a fiscalização vai ter que ver, se cumprir requisito de fato ou formais conforme o cadastro. Porque se for formal, é um lugar, é no cadastro. Se for de fato, é na fiscalização. Mas se eu não souber se ela cumpre os requisitos, como eu posso deferir o pedido? Não, mas aí é essa questão do pedido. Ela cumpre os requisitos? Formalmente, sim, mas se ela cumpre mesmo, é só com a fiscalização, porque se ela distribui o lucro, ela não cumpre. Bom, mas aí seria um problema tão. Não, um problema sim, porque a resolução que o Dr. Raid trouxe, ele foi especificamente no 55.2. Cumprir o 55.2 do SEBAS? Ok. Agora, se for um pedido assim, cumprir os requisitos a essa época, a fiscalização começa a entender, pelo menos estava entendendo aqui, bom, se estão me perguntando se cumpre os requisitos, eu vou ter que abrir uma fiscalização para saber se ela, no plano real, cumpriu os requisitos. Mas nessa época aí, 99, ainda tinha um setor lá na Que se enquadrava, que né? cuidava das filantrópicas. Então, ela tinha que requerer, inclusive. Acho que é requerimento, porque o requerimento é prova de que está cumprindo. Se ela, Não, ela tinha que requerer o direito, né? A não recolher. se ela Mas, não cumprir os mas requisitos, assim, ela não teria o SEBAS. Então, mas eu estou só pensando aqui, para fins de restituição, o que seria exigido dela? ela comprovar que ela tem um crédito. Se ela pagou e se é imune.
Mas aí lá, quando requer, a autoridade fiscal pode ver se é o caso de ampliar para ver se ela realmente cumpre. Pedir, Eu mas entendo que, se ficar demonstrado que esse motivo aqui suscitado pelo despacho decisório, ele não se sustenta, tem que voltar para eles continuarem a análise. Porque não dá para sobrepor. Mas conforme a decisão no E momento. se sequer eles recolheram esses valores, vai mandar restituir o nada? Não. Então, porque aqui nesse processo não tem instrução nenhuma. Tem uma tabelinha que fez aqui o contribuinte, tem as planilhas dele, e eles indeferiram de plano com base nessa questão. Não tem análise absolutamente nenhuma. Eles indeferiram porque não tinha trânsito em julgado, né? Porque a liminar não era ex nunc. Sim. De plano, seu argumento não prospera porque essa liminar é ex nunc, ponto, não falou mais nada. Eles não analisaram Então, o mais contribuinte nada. não tinha nem liminar para poder autorizar ele a restituir. Ele não tinha nenhuma autorização, ele não tinha nada. Como é que entra com pedido de restituição de uma coisa que ele não tem? Não custa tentar. Acho que a lógica foi esta. Nossa. Precisamos de uma solução para isso aí. A gente precisa para compensação não dá. Restituição. Ele pediu as duas coisas. Fora que esse pedido, ele é hábil ou ele é inapto? Um pedido alternativo de compensação ou restituição dessa forma. Uma autorização de compensação que sequer existe. Eles deram tratamento. Se a gente falar que ele preenche, olha só quais são as consequências. Se ele não preenche os requisitos da isenção, a gente vai negar provimento falando que ele não preenche. Então não adianta mais nada, nós temos para o mérito. Se ele preenche, nós vamos devolver para a DRF e analisar o pedido de restituição. Não é isso? Nós não temos duas soluções possíveis? Então tem que ter a diligência primeiro, para poder a gente decidir. Concordam, não? Mas tudo isso tem que ser visto no despacho decisório, na DRF, né? Sim. Mas a gente não tem como proferir decisão agora, sem a informação. Uhum. Concorda não, Cleverson, com essa saída? Não, eu estava aqui recapitulando e ouvindo também, porque na época foi cancelada a partir de 1º de abril toda e qualquer isenção. 99? Pelo artigo 7º da Lei 9.732. Aí ele começou a pagar. Possivelmente porque ele não promovia de forma gratuita, né? Aquele Em caráter exclusivo, assistência social, pá. Então ele começou a pagar. Então foi exatamente esses dispositivos que tiveram questionamento. a eficácia suspensa, isso, questionamento. Agora a decisão que nessa ADI é que eles são inconstitucionais? Sabe dizer, doutor Matheus? Tem período que sim, de vigência da lei, agora eu só não me recordo de memória. Naquele resumo que eu fiz, salvo engano, tem essa parte que fala da gratuidade, que não precisa ser uma gratuidade 100%.
Pois é, porque aqui diz, fica cancelado a partir de 1º de abril de 99 toda e qualquer isenção concedida em caráter geral ou especial. Isso. Mas existe um período que foi declarado essa alteração, que exigia a gratuidade, eu só não me recordo. O disposto no artigo 55 aplica-se a partir de 1º de abril. Ok, aí ele, então, passou a recolher a contribuição patronal. E aí recolheu até a vinha cautelar, não precisa... Isso, a vinha cautelar. Então, a minha dúvida é exatamente se agora, se fosse hoje, se aquelas competências que ele recolheu, como estaria a situação da legislação naquela época? Para aquelas competências, né? Ele teria que estabelecer no SEBAS, né? Para aquelas... A lei, ela surtiu efeito naquele período, não? São 4 meses aí só. Houve a declaração de constitucionalidade, né, das ADIs 20, 28 e 2036 pelo Supremo dos artigos 1º, 4º, 5º e 7º da Lei 9.732 de 97, na parte em que alterou a redação do inciso 3º do artigo 55 da Lei 8.212, que dispõe, entre aspas, gratuitamente em caráter exclusivo, restaurando a redação original do artigo 55 da Lei 8.212. Então foi a que alterou a redação do inciso 3º. Então essa questão de gratuitamente em caráter exclusivo foi declarada inconstitucional, restaurando a redação original deste artigo. Que é promover assistência social, sem ter que ser em caráter exclusivo. Não precisa ser gratuitamente em caráter exclusivo. Uhum. E até o entendimento de que basta que boa parte, né, seja gratuitamente, pode ter uma pequena parcela, isso não afetaria a imunidade. É o que acontece. Isso. Todos os colégios, a PUC mesmo. Então, nesse caso, ele não seria isso uma decisão favorável a ele? Seria Sim. isso? Favorável a ele agora. Isso não significa que ele tem o direito, porque precisaria analisar outros aspectos, que seria a incumbência da unidade de origem, né? Ela teria informação se ele era filantrópico ou não. Essa informação tem na DRF. Porque a época tinha que requerer. Então, eles têm o processo dela ou não. E aí, se ela não gozasse dos requisitos deste inciso, ela não teria o SEBAS. Se ela não requereu e ela não teve a imunidade declarada, se ela não tem ato que deu a ela a imunidade, ela não tinha direito. Considerando a legislação da época, né? Tem que considerar tanto o SEBAS quanto o requerimento. O deferimento pelo INSS? Nós não fizemos o processo do Rodrigo? Que era nesse sentido? Pois é, o deferimento também, né? Mas... Tem que ver se nesse período estava vigente o requerimento, né? Mas acho que é uma situação diferente a do Rodrigo, doutor Rodrigo. Não. É a mesma coisa. Não, acho que lá ele sequer tinha feito o requerimento. E se aqui você também não tiver feito? E não tinha comprovação sequer de indícios de que era entidade. Não precisa nem ver se ele tem SEBAS ou não. Ela tem que ver se tinha isenção concedida a ela no período anterior ou não. O que eu quero dizer é pensando só nos fundamentos que até agora estão sendo discutidos do processo, né? Se esses fundamentos ainda permanecem. Porque nós temos que julgar também com base nos fatos supervenientes, né? Sim. Sim, com base que nos vinculam, né? Certo. Inclusive, com base nos fatos supervenientes. O que nós temos hoje? Uma decisão do STF que fala o direito material tem que ser lei complementar e o formal pode ser lei ordinária. Então, pronto, voltou o status quo ante. É a mesma coisa que já era antes, o formal estava todo na lei ordinária. Por isso que eu acho que os fundamentos até agora aqui são insuficientes para negar a restituição
Eu acho que a conduta mais adequada, como a gente não sabe, é perguntar à DRF, ela tinha imunidade à época? A DRF não precisa fiscalizar de novo, não. Ela tem essa informação porque ela tem que ter requerido, tem que ter tido um ato de... Mas aí, presidente, se disser tem, Aí caberia restituição. mas nós vamos deferir a restituição? Não. Aí é devolver para a DRF. E por que não tem uma decisão já devolvendo para que ela faça tudo lá? Analise tudo. Tudo que tiver que ela analisar, analise. Diante do estado da arte atual, devolver para ela ver. Já não é líquido, não, vamos pensar. O processo ele desenvolveu. A gente vai dar duas soluções. Nós vamos falar assim: verifique se ela tinha direito à isenção, se ela tinha, avalie o processo de restituição. Não. Eu penso assim: a decisão na época, a questão que tem que ser vista assim, a decisão da época não é uma decisão adequada. Não, é adequada. A decisão deles da época é adequada e a da DRJ é adequada. A decisão não foi no sentido de não ter tido trânsito em julgado? Sim. Não, se bem é adequada a decisão porque foi suspensa. Você não falou. Teria que suspender e adequar, esperar o julgamento final. Foi adequada porque não existia a declaração de inconstitucionalidade. Naquela época não existia a declaração de inconstitucionalidade. Mas hoje só tinha liminar. Hoje já é outra realidade. Sim. Então, com base nessa realidade, tem que ser reformado as decisões anteriores. Ou caberia um novo pedido? Não, a reforma das decisões anteriores, porque o fundamento ele não sobrevive, né? Não é mais, não se sustenta com a decisão do STF. A decisão não foi adequada, ela tinha que ter suspendido, não podia ter analisado aquele pedido de restituição. Suspendido, né? Era, igual a gente suspendeu aqui o julgamento. Como é que você vai falar pode ou não pode se eu estou esperando a decisão final do STF? Então, a gente podia determinar o retorno, mas aí nós vamos dar duas soluções. Avaliar se ela tinha imunidade, se sim, avaliar o pedido de restituição. Se não, nossa, mas nós vamos dar uma decisão com duas soluções. Pois é, por isso que, para mim tem que já voltar para que ela faça a análise que ela entender. Considerando o estado atual da arte. Ela faça a análise que ela entender, só que o fundamento, porque ela não fez no primeiro momento, ele está sendo reformado em razão do entendimento atual, do fato superveniente, né? Que é a decisão na DI. Seria adequado, sim, ou tem algum... Seria deferir em parte para que retorne à DRF, para que proceda a análise? Seria para retornar à DRF. Diante do fato superveniente? Fato superveniente, exatamente, que nos vincula, inclusive, né? Mas você acha que a decisão da DRF foi correta? De negar de plano porque não tinha trânsito em julgado? Não, mas não foi esse o motivo. Não? O motivo foi que a cautelar, suspendendo os efeitos, era só a partir de setembro. É parecido com aquele processo que eu analisei as retenções, né? E de plano já havia feito o deferimento, mas aí foi decidido que não seria possível o deferimento do pedido de restituição sem uma análise de mérito pela DRF. O processo deveria retornar ao estágio inicial para que se analise o mérito, a se ponderar inclusive a documentação. Não é cabível uma apreciação originária do pedido de restituição em segunda instância, sob pena de suprimir a apreciação da documentação pela DRF e pela DRJ. Trata de matéria de fato, a necessidade de análise pela unidade competente, sob pena de supressão do instância. O provimento foi para dar
provimento para anular a decisão recorrida e o despacho com retorno dos autos a DRF de origem para análise do pleito contribuinte quanto ao mérito. Voto vencedor do Dr. Pinheiro. Pois é, mas é igual aquele do Cleberson, que a gente não anulou. Porque, a princípio, a decisão não está errada. A gente vai torná-la sem efeito. Às vezes só a expressão anular, né? Sim, eu acho que pode ser aquele mesmo sentido daquele acordo do Cleberson. E deixa a DRF ver qual é, considerando o estado atual da decisão. Que tal? Aquela resolução é recente, doutor Raid? Que converteu em diligência? É de 2000 e... Iniciou, É julho, né? de junho a julho de Agora. 2020. Será que eles pensaram, então, em eles decidirem, né? Deve ser, 2301. Só Deus sabe. É para saber por quê, né? Não, só para entender, né? Porque às vezes a gente não está enxergando. Assim, doutor Clebson, se a gente pensar com lógica, na lógica um pouquinho, se eles decidiram pela resolução apenas para verificar se atende o requisito do inciso 2, que é o SEBAS, ele entende que ela tem direito, né? Ela tem um direito creditório e que a motivação que ela pagou na época, né, foi só o SEBAS. Então, foi só o SEBAS. Uma vez mantido o SEBAS, se ela tiver o SEBAS, ela tem direito. Se ela não tiver, ela não tem direito. Pois é, mas aí eles vão decidir a restituição. Isso. Mas aí a gente viu que não dá. Quem vai ter que checar é a DRF, porque eles não chegaram a esse ponto. Então, eu acho que não deu sentido a decisão do Cleberson. Eles podem ter chegado no sentido de que, não, a DRF não questionou isso, essa matéria não é mais litigiosa, está superada, está comprovado de fato o crédito, e pronto, ponto, final. Mas não sabe se o valor está certo. Tanto que o voto vencido no outro acordo, sem ser esse de resolução foi unanimidade, mas há um acordo que é basicamente a minha base aqui, que eu adoto toda a tese lá do voto vencedor. O voto vencido entendeu da mesma forma, que ele tinha o crédito, que só não julgaram favorável ao contribuinte na oportunidade justamente por conta desse aspecto procedimental que eu adoto aqui, de compensação e tal, do trânsito de julgado. Pois é, mas aí entendendo que é compensação. Nesses termos, não sei se entenderam muito bem se é compensação não, também, assim, exclusivamente não. Eu acho que devia levar... o acordo lá, o PAF e o número do acordo, que é da doutora Elaine, o voto vencedor. Eu acho que para não ter que pedir a diligência, para depois a gente julgar, porque de qualquer forma, ou a gente vai falar que não tem direito, ou vai determinar que a DRF faça. Então, a gente já pode descer direto para a DRF, considerando o estado atual das decisões, e você avalia aí agora se tem direito ou não à restituição. E abre nova manifestação de inconformidade, se for o caso, se ela entender que não tem. Que tal? Igual ao do Cleberson. E é uma forma de preservar o pedido, né, feito tempestivamente. Qual que era aquele mesmo? Retorno para a DRF. Mas aí o Cleberson anulou o despacho decisório. Aqui também a gente vai anular, né? O despacho decisório. Eu entendo que não é caso de nulidade. Por que não? Você mesmo falou que eles fizeram só com base em pedido de compensação? Não, só tinha uma medida cautelar na época. Não tinha nenhuma decisão dizendo que era inconstitucional.
Mas a gente então tem que, no mínimo, tornar ele sem efeito, considerando as decisões judiciais pertinentes. Sim, mas sem efeito, a reforma torna sem efeito, né? A gente discutiu, acho que avançou alguma coisa, né? Eu também acho. Mas ainda tem algumas dúvidas, né? Eu sinto que o Dr. Raid tem ainda alguma dúvida sobre a questão da compensação, restituição, né? Não, tá bem, mas assim, eu como o senhor sabe, não tenho amor a meu voto, a meu trabalho. Sempre costumo adotar o entendimento da maioria, né? As sugestões, mas até a gente vê que ele está discutindo, mas até agora não chegou numa conclusão, né? A gente está pensando aqui com várias Está pensando, cabeças. talvez seja o caso de. Possa ser que pode sugerir de sair numa vista, mês que vem a gente decide com mais calma, tem um tempo a pensar, né? Seria a vista desse e os demais por falta de tempo? Pode ser. Aqui no processo eu vejo que tem mais de uma dezena de pedidos diferentes no mesmo dia, né? São vários processos dessa empresa, dessa que ela São os 15 processos. pede atualização, a autorização para compensar saldo credor. E esses outros processos são esses que estão sendo julgados no CAF? A maioria está comigo, doutor Clebson. Aí teve um julgado que é a base do meu voto, teve esse de resolução, acho que só foram 2 baixados de resolução, ou mais, um pouco. Tem uns que não foram distribuídos ainda, não chegaram no CAF. Vista nesse Mas campo. o acórdão mais recente, que não é acórdão, é uma resolução, é a que eu trago, que eu citei, para conhecimento dos senhores. Eu acho que a vista aqui não vai mudar em nada. Vocês quer só amadurecer um pouco mais a ideia? Talvez só para tomar uma decisão com mais tranquilidade, assim, ao menos. Mas me parece que ainda assim, no meu ponto de vista, seria mesmo esgotar aqui a questão, finalizar aqui nesse momento no CAF, com retorno lá para a unidade, né? Tá, então é vista para Eu você. creio que seja mais prudente a vista, até porque se chegar na decisão, se o senhor chegar a analisar o processo, não, aqui não é caso de julgarmos o mérito, o ideal seria a resolução. Mas aí eu posso até adotar o mesmo funcionamento e já com os quesitos prontos, né? Que aí a gente fica mais fácil de debater, né? Se falta alguma coisa ou não falta, ou enfim. Mas eu vou pedir vista porque eu sou o primeiro aqui a votar, mas assim, seria bom se outros pudessem olhar também, né? Só para corroborar ou não, né? Uhum. Se realmente o que a gente... Eu disse que eu acho que avançou porque a gente... Se fosse dizer tem que tomar uma decisão, a gente tomaria, né? Então avançou, né? Mas Pois ainda... é. Então tá. Então eu vou pôr um 86 saído por vista, transformado em vista coletiva. 187. Só um minuto. Os demais por tempo. Agora, então, já pode fazer. Ficou faltando só o 25 do Rodrigo. Vai olhando aí que eu estou terminando a ata aqui. Que lembra? 25. Vai começar agora, Rota? O que é esse aqui? Quer que eu relembre? Aham. Então, aqui era aquele que o contribuinte ele recebeu um rendimento lá, doação, ele declarou um valor líquido. O valor líquido
era de hora extra, reflexo das horas extra em férias e 13º, né? A fiscalização tinha lançado como se ele tivesse deixado de comprovar os honorários, mas aí, para mim, ele acabou dando líquido quer dizer, ele deduziu os honorários, sim, mas os honorários têm a comprovação do processo, era 88 mil. O que ele acabou ficando como omissão era férias e 13º. A questão é que ele tem uma ação lá que ele pleiteia uma outra parte, repetir uma outra parte da retenção, né? E a solução que eu acabei dando era só derrubar, no caso, a omissão do 13º, porque aí não foi omissão. A questão toda foi que para ajustar a declaração dele, teria que ter corrigido não só a parte do rendimento tributável, mas também a compensação do dinheiro na fonte. Quer dizer, da solução que eu estou dando, eu estou tirando parte da omissão, né? Mas vai ficar uma compensação que também deveria sair, porque era tributação exclusiva. Então, ele ainda vai restituir o valor que ele, em tese, não teria direito. Esse valor correspondente ao 13º, no caso correspondente aos reflexos, né, sobre o 13º de imposto de renda, ele não foi retido? Foi retido. Eu não posso... É porque é na DIRF. Vem a DIRF com o valor todo, né? Esse somatório tudo aí. Férias 13º, a mesma rubrica, 300 mil, retido na fonte. Valor lá, da DIRF. Foi retido. Não, o que eu quero dizer é assim, vou ver se eu faço aqui, organizo o raciocínio. Tem um valor de imposto de renda retido. Sim. Esse valor de imposto de renda retido aqui, que está sendo considerado como para ele está incluindo desse valor alguma coisa do 13º? Entendi. Na declaração, aqui no cálculo que foi feito, como imposto retido na fonte, tem alguma parcela de 13º? Tem. Eu não posso tirar essa parcela? Ué, mas eu estou analisando sua glosa? A glosa não. A omissão de rendimento? Eu estou analisando a omissão de rendimento. Não, então a fiscalização ela já... Não, ela fez errado. Porque ela, apesar de ter justificado o honorário, como falta de comprovação de honorário, o que a fiscalização fez? Fez DIRF declarado, né? Ele tinha declarado um valor lá de 200 mil, a DIRF está assim, agora eu não tenho a DIRF, isso, na DIRF está 327 mil, retido na fonte 87 mil. O que o contribuinte trouxe? Trouxe os 87 mil da fonte e 200 mil de tributáveis, né? Ele acabou botando o 13º também na ficha rendimento tributação exclusiva. Ele fez isso, os 16 mil, colocou na tributação exclusiva. Só que no tributáveis, ele pegou o que ele recebeu, tirou o 13º também, as férias e os honorários. Aí deu esses 200 mil. A fiscalização, quando fez só o batimento, pediu para comprovar, e não batia, falou, ele não está comprovando o honorário. E lançou a omissão assim, os 39 mil como se fosse honorário.
Só que não é. Na verdade, é porque ele deduziu as férias e o 13º. E pronto. Só que aí a fonte está vindo toda também, compensando todo na fonte. E esse valor da fonte, ele não foi alterado pela fiscalização. Não foi alterado. Porque aí que o senhor falou, mas ele. Por que que a tributação exclusiva, por que que assim, a gente vai acabar concedendo? Porque, no meu modo de entender, isso ele não atendeu a intimação, a fiscalização que ela lançou. Nesse caso aí, a fiscalização seria mais simples se o ato contínuo tivesse para pedir para ele compensar, provar a retenção na fonte, porque aí ele não ia atender, ia dar a glosa toda da compensação na fonte, aí quando ele viesse com recurso, dava para ajustar as duas pontas. O problema é que ele não atendeu. Aí ele só lançou o rendimento. Aí a gente debateu, debateu, debateu. Daí nós tiramos por vista, porque o debate estava rendendo demais. E esqueci de pôr as datas do julgamento. Quais foram as que a gente fez agora? O 111, né? Peraí, pode deixar que eu vou olhando aqui enquanto vocês resolvem. Tem uma outra solução, mas aí, aí teria que ver no cálculo, assim. Porque eu estou entendendo aqui que só decido por conta da omissão. Seria o lançamento. Mas também, assim, uma outra que eu pensei também, cheguei a ficar em dúvida, se eu não poderia decidir só com base no valor da restituição. Recalculava tudo e via quanto ele tinha mais a restituir. Porque, na verdade, o pedido dele é para restituir 24. Fazia o cálculo todo, de 24 não, restitui X. Aí tiraria a omissão de rendimento do 13º e tiraria também o fonte. Só que aí teria que calcular, né? A fonte do 13º. E não tem, né? Não tem. Nos cálculos, não, ele juntou tudo no cálculo trabalhista lá. Tem alguma solução, doutor Pinheiro, para a gente finalizar? Minha solução é vistas. Agora eu já não estou mais com cabeça para ficar pensando nesses detalhes. Então, Se alguém tiver alguma dúvida, eu vejo aqui no processo. Aí, mas saber o que é que está a dúvida. Se tiver outra solução, faço cálculo aí para ver o que daria também. Então, eu posso pedir vista, presidente, então, para terminarmos. Então, esse é de IR, né? Deixa eu só fazer a anotação aqui. Então, encerramos a decisão. É do primeiro dia esse, né? Vai. É do primeiro dia. É que a gente não fez porque o Rodrigo saiu no período da tarde, né? Pode encerrar a gravação? Pode, por favor. Obrigado. Só falta